t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. A guerra na Ucrânia continua sem tréguas, poucas horas depois de uma chamada telefónica entre Donald Trump e Vladimir Putin. Na semana passada, a Rússia disparou um número recorde de drones e mísseis contra a Ucrânia. Trump parece estar cada vez mais cansado de Moscovo, anunciou mais entregas de armas a Kiev, depois de poucos dias antes ter suspendido o envio das mesmas. Será esta a última palavra de Donald Trump? Poderá a Europa substituir as armas americanas no caso de Trump voltar a mudar de ideias? E ainda, na primeira cimeira bilateral, a Moldova, candidata a membro da União Europeia, pressionou Bruxelas para acelerar o processo de adesão. Devido aos repetidos ataques híbridos da Rússia, a Moldova quer aderir aos 27 o mais rapidamente possível e está agora ansiosa por se alinhar com as normas da União como base para dissociar a sua trajetória de alargamento da Ucrânia. Para já, Bruxelas parece não estar disposta a fazê-lo. Estará a União Europeia a enviar um sinal certo aos países ameaçados pela Rússia? Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco João Albuquerque, antigo eurodeputado, muito bem-vindo. Paula Figueiredo Leici, antiga porta-voz da Comissão Europeia, seja bem-vinda. E João Francisco Guerreiro, jornalista e correspondente da TSF em Bruxelas. Obrigado aos três e a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro fazer um ponto de situação sobre a Ucrânia. Ataques russos na Ucrânia. E máis ataques contra a Ucrânia. Nas últimas semanas, Moscovo ten lanzado centenas de ataques aéreos, a maioría dos quais durante a noite, con miséis e drones. Muitos. De acordo con o goberno ucraniano, só en junho a Rusia lanzou máis de 330 miséis, 5.000 drones de combate e 5.000 bombas contra alvos maioritariamente civis. Ao mesmo tempo, a administración Trump decidiu suspender a entrega de armas, mas reverteu a orden uns días depois. A Ucrânia tem de se defender. É o máis recente mantra de Trump. A medida surpreendente surgiu após uma conversa telefónica entre Trump e Volodymyr Zelensky, que o presidente ucraniano descreveu como uma boa conversa. Para já, o armamento da Ucrânia parece estar seguro. Será que isto vai impressionar Putin? Esta é a dúvida que se impõe. Paula, vamos começar por si. Que leitura é que faz destas atitudes de Trump de suspender e retomar envios de armas? Eu penso primeiro que o Trump é uma pessoa que tem uma visão do poder que é bastante pessoal e que sai completamente das normas às quais estamos habituados nos últimos anos dos nossos equilíbrios nas nossas democracias. Penso que ele tem uma visão talvez mais de homem de negócios, mais de fazer aparecer uma personagem que não respeita nada e que deita o quente e deita o frio e faz choques elétricos a uns e a outros de maneira um bocado inconsiderada, e que isso faz com que todo o resto da população, pelo menos do mundo ocidental, fica um bocado sem saber como reagir e o que fazer. Portanto, eu acho absolutamente incrível, efetivamente, que ele tenha essa atitude, mas até agora ninguém conseguiu dissuadi-lo, nem ninguém o conseguiu fazer mudar de atitude. Portanto, a imprevisibilidade é uma característica deste presidente e também vimos que ele subestima a importância da palavra nas relações diplomáticas e isso é um problema. Exatamente. João, depois destes últimos ataques à Ucrânia, Volodymyr Zelensky reiterou a importância de haver sanções mais duras contra Moscovo. A União Europeia disse que sim. Vem aí mais um pacote de sanções, à partida. A concretizar-se vão ser o 18º pacote. Que impacto é que terão estas sanções, que são diferentes e que não são os mesmos, das 17 anteriores? Bom,
Primeiro resta saber se vamos conseguir de facto aprovar este novo pacote. Há discussão, julgo que esta semana na Correper, e portanto que estará para breve a discussão entre os embaixadores da aprovação do novo pacote de sanções, e aquilo que transpirou, pelo menos cá para fora, numa primeira instância, é que havia ainda uma reticência da parte da Eslováquia, neste momento, como sendo o principal opositor a esta aprovação, que levou inclusivamente ao chanceler alemão a fazer um apelo veemente a Robert Fico, primeiro-ministro eslovaco, para que deixasse cair o bloqueio que tem neste momento. E, portanto, as preocupações são sobretudo relativas de certa maneira, à dissociação que a Eslováquia terá que fazer, tal como a Hungria, do abastecimento de gás russo e o impacto que isso pode ter na economia. Portanto, é esse, pelo menos, do ponto de vista técnico ou formal, aquilo que a Eslováquia e a Hungria têm alegado. Depois as questões políticas são outras, como sabemos, e terão muito mais a ver com proximidades ideológicas. Portanto, neste sentido, não só estas sanções seriam importantes porque reforçariam novamente o papel que a União Europeia poderia ter de pressionar a Rússia do ponto de vista económico, mas elas teriam a necessidade de ser efetivadas por um outro conjunto de sanções que ainda não aconteceram da parte americana, que até na guerra comercial que tem lançado deixou de fora a Rússia da aplicação das tarifas comerciais que tem profusamente lançado sobre todo o resto do mundo, e portanto eu julgo que a combinação dos dois fatores poderiam ser determinantes para impactar de uma forma significativa a economia russa, ao ponto de criar disrupções na capacidade de armamento e de militarização que a Rússia tem em curso neste momento. E que uma economia que já está fragilizada, portanto, por 3 anos de guerra. João, ao continuar a resistir, que mensagem é que a Ucrânia está a passar ao mundo? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, a Ucrânia está a passar uma mensagem de determinação, de vontade de manter as suas fronteiras, de vontade de manter a sua integridade territorial. Por outro lado, também, ao prolongar a sua resistência, também mostra uma fragilidade, a fragilidade de conseguir virar os acontecimentos a seu favor. Mas eu diria que a Ucrânia, neste momento, não tem outra forma de manter o tema quente na agenda internacional a não ser a resistir. Se nos lembrarmos das primeiras palavras da Presidente da Comissão Europeia, a atitude da Ucrânia mudou a forma como os líderes internacionais olharam para a invasão russa. Passaram a perceber que tinha de se ajudar à resistência da Ucrânia. Não resistir seria dar uma mensagem de fraqueza e entrar numa posição, quando a diplomacia entrar em ação, entrar numa posição negocial mais fraca. João, podemos dizer que, paradoxalmente, continuar a resistir e continuar com a guerra é a melhor forma que a Ucrânia tem de se defender? Não só da Ucrânia, mas eu julgo que isto tem um efeito de arrasto por toda a Europa. Não é só o que está em causa na resistência da Ucrânia, é também o respeito pela ordem internacional. Isso é fundamental, o respeito pela integridade territorial que a Ucrânia tinha, e, portanto, a demonstração clara de que aquilo foi uma invasão. Eu acho que nenhum país europeu pode ceder nesta matéria, porque isto, de facto, perverte por completo aquilo que nós temos como estabelecido de ordem internacional após a Segunda Guerra Mundial, mas, obviamente, também, de certa maneira, um contraponto àquilo que é a vontade expansionista da Rússia e a sua intenção de se afirmar como uma potência global que coloca em causa até a própria segurança e estabilidade económica, política e militar da própria União Europeia. Porque, de facto, a resistência não é só militar, é também uma ferramenta de diplomacia coerciva, concorda, Paulo? Sim, penso que sim. Eu penso que a Rússia tem uma atitude de destabilização do bloco europeu. Não é a única, os americanos também têm certamente a mesma atitude. E penso que o facto de estarmos numa situação em que realmente as coisas avançam, mas com altos e baixos e sem haver uma linha clara. Ok, há a condenação do que se está a passar. Ninguém está de acordo, nem está contente, nem pensa que o que se passou desde a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma coisa correta. Portanto, todos temos uma atitude de receio do alargamento dessa situação para o resto da Europa. Mas há uma destabilização e uma falta de sensibilização dos europeus atualmente em relação ao que, até onde é que a Rússia pode ir. E eu acho que é essa indefinição que pode causar
um certo receio de como as coisas poderão evoluir. Não sei se posso acrescentar uma coisa. Houve uma notícia esta semana que dava conta de que um embaixador ou um ministro chinês tinha dado nota na relação, numa reunião com representantes europeus, de que a Rússia não podia perder, ou para a China não era aceitável que a Rússia perdesse esta guerra. Isto foi a primeira vez, pelo menos, que houve um representante chinês que assumia frontalmente alguma proximidade, porque manteve sempre numa posição de neutralidade, dizendo que não estava a apoiar, etc. Portanto, isto demonstra que há, do ponto de vista geopolítico, mais forças em jogo e alianças político-estratégicas que são muito importantes neste conflito, que não têm só a ver com a Ucrânia e que têm muito mais a ver com o equilíbrio de poderes entre grandes potências, em particular a China, a União Europeia e os Estados Unidos. Exatamente, há um xadrez que está a mover-se e que realmente faz com que as coisas avancem e as forças de uns limitam as forças dos outros, não é? E criam-se novos equilíbrios e no caos que, no fundo, é um bocado o que se está a passar atualmente, não é? Todos sentimos que vivemos num caos, as coisas passam-se de uma maneira incontroladas, ninguém consegue trazer uma solução para parar o que se está a passar. O que se está a passar e, portanto, o mundo está a passar uma fase de indefinição e difícil. Ora, há muitas perguntas para fazer. Queremos saber se a Europa deve intensificar os seus esforços para ajudar a Ucrânia e o que poderá estar a impedir que isso aconteça. Vamos ouvir Stephen Everts, diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. We can do a lot to support Ukraine. Podemos e debemos facer moito para apoiar a Ucrania. Cuanto máis perto estivermos da fronteira da Ucrania, máis aguda é a ameaza. Cuanto máis longe, máis distante tudo isto nos parece. Por tanto, é de facto un problema da vontade política, de percepções políticas, de percepções de ameaza, e non un problema de capacidades. Lamentavelmente, vejo sinais crescentes de cansazo en algunhas partes de Europa e penso que iso é un erro. Porque as persoas debían realmente perceber o que está en xogo nesta guerra. Non estamos a facer isto por generosidade par como a Ucrania. Estamos a facelo para nos protegermos dunha ameaza rusa crescente. E se a Ucrania cair ou forzada a unha paz desigual e insustentável, a ameaza para o resto de Europa vai aumentar. Por tanto, temos unha escolla. Ou aumentan o apoio a Ucrania hoxe ou aproximan máis soldados rusos das vosas fronteiras. O que é que preferen? Or you get more Russian soldiers closer to your borders. What do you prefer? É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou ter que fazer aqui. João, concorda? Há sinais de cansaço que já se vêem? Há sinais de cansaço, há sinais de cansaço político, há sinais de cansaço social, mas neste momento não há outra forma de fazer a não ser manter a ajuda à Ucrânia. Por outro lado, eu acho que é importante perceber-se que esta ajuda vai levar a algum caminho, algum destino, e esse destino tem de ser a paz. E se isso não começar a ver-se no horizonte, eu penso que o cansaço tende a agravar-se. Paula, a guerra já dura mais de 3 anos e há bocadinho, e a diplomacia tem tido uma resposta bastante limitada, e há bocadinho falávamos da China. Não há nenhum país capaz de fazer estes dois sentarem-se à mesa? A China poderia ser efetivamente, já deu aqui uns sinais, mas poderia ser efetivamente um bom mediador neste processo? Bom, eu penso que não, porque a prova é que durante 3 anos nada ainda de concreto pôde acontecer. Tem havido várias gestões, tem havido várias iniciativas, vários anúncios, há muito efeito de anúncio, mas até agora ainda não houve nenhuma potência que tenha conseguido trazer um plano de paz e de solução para o conflito. Por isso, eu, francamente, como cidadã, vejo a coisa muito mal parada. E estou de acordo com o que dizia o João Albuquerque, que realmente a Rússia está numa situação em que não pode perder. E para eles perderem esta guerra seria perder a face em relação ao resto do mundo. E isso acho que é inaceitável. Isso significa que a Ucrânia tem que ceder? Eu penso que será certamente a conclusão do conflito será com a cedência da parte da Ucrânia. Sabendo que o que está em jogo também é a adesão da Ucrânia à União Europeia, que é uma das condições que a Ucrânia quer manter, continuar com as negociações para a adesão, e que não quer abrir mão disso. Portanto,
Portanto, aí E dá adesão à NATO também. E à NATO também, não é? Que está na Constituição do país. Exatamente. Que está na Constituição do país, mas que é de facto aqui uma dificuldade que a Rússia não quer... Vai ter que lidar e provavelmente vai ter que se arranjar uma linguagem que transforme os acontecimentos numa vitória para ambos os lados. Exatamente. De vender às suas opiniões públicas aquilo que seja uma vitória e ninguém perder a face nesta guerra. E era o que o presidente Macron dizia já, desde o princípio, já há anos que eu ouço, assim, quer dizer, o Putin não pode terminar a guerra tendo perdido a face. E eu acho que ele tentou manobrar nesse sentido, mas até agora o resultado não chegou. Exatamente. É uma guerra. Não é só de egos, é também de interesses estratégicos. E aqui isto mostra também um pouco o quão inconciliáveis têm sido as posições e não todos estes esforços que Trump tentou lançar, dizendo que estava na proximidade ou na iminência de conseguir um acordo, nunca passaram de algo mais do que uma cortina de fumo, porque a Ucrânia não pode ceder. Eu estou de acordo com a vossa análise de que, de facto, para a Rússia é impensável uma concessão ou uma derrota nesta guerra, mas ao mesmo tempo, para a Ucrânia e para o resto dos seus aliados, normalmente nós, em particular os países europeus, a cedência de território ou uma concessão de derrota da Ucrânia também não é aceitável, porque isso significaria que a invasão de facto seria aceitável pelos países europeus e se transformaria no modus operandi no futuro, dizendo que desde que haja um país que tenha a força suficiente para invadir outro, depois os outros acabarão por reconhecer a legitimidade dessa força. E isso também é um cenário que não pode acontecer. Portanto, alguma coisa terá que acontecer no sentido de aproximar nas negociações uma solução que possa ser confortável para os dois, o que até agora não se vislumbra, porque a não ser eventualmente o reconhecimento da anexação da Crimeia, de facto, eu não vejo como é que a Ucrânia poderá e a União Europeia poderá aceitar concessões de perdas territoriais de acordo com aquilo que foi o avanço militar russo. Exato. João, mesmo depois da conversa de Trump com Putin, Moscou fez um dos maiores ataques desde o início da guerra à Ucrânia. O que é que pretendeu Putin com isto? Desafiar Trump? Isto não é uma medida demasiado arriscada? Sim, parece. Nós estamos a assistir aqui a um momento de desafio da diplomacia tradicional em que entramos noutra fase. O Trump tem tido sempre uma posição titubeante, oscilante na negociação com a Rússia. Por outro lado, a Rússia também mostra de alguma forma que quer controlar, quer manter as mãos no leme da negociação e também, de uma certa forma, a testar os limites, até onde é que esta nova administração americana está disponível a aceitar que a Rússia assuma o controle. Isto já vimos o Trump a mudar de política, a mudar de posição, nomeadamente em relação ao apoio e ao envio de armas para a Ucrânia. E por falar de armas, é exatamente isso que a Ucrânia precisa neste momento. Paula, se os Estados Unidos saíssem mesmo da equação, a Europa não tem forma de os substituir. Como é que isto se resolve? Primeiro gostaria de dizer que a situação me assusta, porque realmente estamos cada vez mais a ir para uma corrida ao armamento. A Europa aceitou, pelo menos de maneira declarativa, que iria aumentar os gastos de despesas militares, portanto, os tais 5% dos PIBs nacionais para investir em armamento. Eu penso que é uma situação terrível para a Europa e isso aplica-se a outras situações, mas, bom, é que numa construção que se baseou de certo modo, na paz como um pilar para o seu desenvolvimento e para a sua integração, para a criação de desenvolvimento económico e social, ter essa corrida para o armamento é absolutamente terrível. É uma notícia que é bastante má para todos os europeus. Agora, como é que vamos sair dessa? Vai contra os princípios de formação da União E vai contra Europeia. Completamente. Portanto, faz parte, realmente, para mim, era um no-go, é um tabu que não deveríamos ultrapassar. Com outro caveat, que é, se de facto
este rearmamento implicar desvio de financiamento de outras áreas, como se tem falado e como o debate esta semana provou, seja dos fundos de coesão, seja do Fundo Social Europeu, seja noutras dimensões, este cansaço de que falávamos há pouco por parte da opinião pública relativamente à guerra pode ter tendência a se agravar, no sentido em que as pessoas começam a sentir a falta de apoios na dimensão mais, naquela que lhes toca mais proximamente, na dimensão social, na dimensão económica, que isto possa ter alguns efeitos e que isso se reverta, de certa maneira, num maior distanciamento da parte da opinião pública europeia relativamente às intenções europeias de rearmamento, mas também ao apoio contínuo que temos que continuar a dar à Ucrânia. Eu acho que esta dimensão não pode ser descurada minimamente e teve implicações esta semana muito claras no debate no Parlamento Europeu na moção de confiança. Agora eu queria fazer aqui uma última ronda pelos três e perguntar como é que imaginam que esta situação da Ucrânia estará daqui a um ano. É muito difícil imaginar, mas esperamos que esteja resolvida, a situação esteja pacificada e tenha sido encontrada uma solução, embora neste momento seja muito difícil de prever o que é que vai acontecer. Acha que estará resolvida daqui a um ano? Eu sou incapaz de dizer, não sei, não tenho a minha bola de cristal, não sei. Sei que efetivamente há uma grande ação por parte da Rússia também de destabilizar, de criar caos, de criar uma insegurança, não apenas na Ucrânia, mas que abrange o resto, à volta. O resto do bloco europeu. João. Eu aqui só mesmo recorrendo a Gramsci, não é? Portanto, o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Ou, por outras palavras, eu acho que a União Europeia tem que se preparar para o pior e esperar o melhor. E, de certa maneira, é isso que está a fazer, que é reforçar a sua dimensão de prevenção e de segurança num eventual escalar do conflito, esperando que ele não aconteça e esperando que outras forças, em particular os Estados Unidos, mantenha uma trajetória de apoio que permita dissuadir os avanços militares russos. Muito obrigada. Nós vamos ter que fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar da Moldova. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Na Moldova e noutros locais da Europa de Leste há medo da Rússia. O governo da Moldova, país candidato à adesão à UE desde 2022, está a fazer pressão para acelerar o processo de adesão, de modo a ficar fora do alcance das garras russas. Mas para já, Bruxelas está cautelosa, especialmente porque isso significaria dissociar a Moldova da Ucrânia, que Bruxelas prefere que avancem em conjunto. É sobre isto que vamos debater neste bloco e vamos começar pelo João Albuquerque. João, tanto a Ucrânia como a Moldova, acabamos de dizer, têm estatuto de candidatas desde 2022, mas os dois países obviamente estão em situações completamente diferentes. Quais são os motivos para que a União Europeia esteja tão cautelosa em relação à aceleração do processo da Moldova? Eu diria que não é tanto cautelosa em relação ao processo de adesão da Moldova, é o que é que isso pode significar de consequências para a adesão da Ucrânia. Ou seja, eu percebo claramente aquilo que são as aspirações da Moldova no sentido de contrariar a ameaça russa. Nós vimos que o referendo foi ganho com um sim por 50,2%, se não estou em erro, portanto é uma margem muito reduzida. As próprias eleições da Primeira-Ministra foram também muito renhidas, sabendo nós que houve muita influência, muita interferência russa nestas eleições, com contra-informação, com ataques cibernéticos, etc. E, portanto, essa preocupação é real e existe. Eu julgo que, do ponto de vista da Comissão Europeia, da União Europeia, a perspectiva é dissociar os dois processos, poderia dar uma indicação à Ucrânia de que o processo está mais congelado ou está mais atrasado, ou que o empenhamento que existe da parte da União Europeia no avanço da Ucrânia não é tão forte como aquele que existe na Moldova. Portanto, não é tanto, de certa maneira, travar a adesão da Moldova, é não enviar um sinal negativo à Ucrânia. Obviamente entendendo a aspiração que a Moldova tem, porque as situações territoriais de paz que o país tem para apresentar são totalmente distintas. Não há necessidade de recuperação do país, não há necessidade de intervenção de
de uma reestruturação Exato. de guerra, pós-guerra, como a e tem tido, enfim, progressos bastante significativos. Por isso, João, se a Moldova continuar a demonstrar reformas tangíveis e também progressos económicos, é possível ignorar os argumentos que eles têm para não lhes conceder a adesão antes da Ucrânia? Bom, não devia, mas não devemos subestimar a capacidade de Bruxelas para protelar um processo de adesão. Depois, tradicionalmente, os processos de adesão têm ocorrido sempre com conjuntos de países. Eu creio que, salvo as exceções da Grécia e da Croácia, houve sempre uma tentativa de influência regional com os processos de adesão. E concordo com o João quando ele diz que dissociar os dois processos podia enviar uma mensagem errada para a Ucrânia. Eu penso que essa é a força deste processo, é fazê-los caminhar lado a lado e fazer com que eles cheguem a bom porto em conjunto. A Moldova tem um forte lobby no Parlamento Europeu. Um dos apoiantes mais declarados é o eurodeputado romeno Sigfried Mureșan, do Partido Popular Europeu. Perguntamos-lhe por que razão a UE deve apoiar a rápida adesão da Moldova à União Europeia. Vamos ouvi-lo. A República da Moldávia é um país que está a tornar-se cada vez máis importante para a Unión Europea. É un país que está geográficamente localizado entre a Unión Europea e a Ucrania. É un país que está a ser conducido dunha forma moito proeuropea por un presidente proeuropeu. Un goberno proeuropeu que é apoiado por unha maioría proeuropea transparente. A pesar da crise e da guerra ilegal e ilegítima na Ucrania, o país está a reformar o sistema judicial, a progredir, a modernizarse e a comenzar a cumprir os criterios de adesão á UE. Dada a importância da Moldávia, debemos apoiá-la para que esteja pronta para aderir á União o mais rapidamente possível. As soon as possible. Ana, a adesão à União Europeia pode proteger a Moldova de uma suposta agressão russa? Eu penso que sim, porque ela fará parte de um bloco que tem uma certa presença e uma certa força em relação à Rússia. Mas o que eu queria dizer, talvez antes, é que a Moldova tem vários desafios ainda que enfrentar e que resolver até poder ser considerada como uma candidata que poderá aderir. Penso que o timing será 2030, será até 2030 que a União Europeia pensa que poderá terminar as negociações dos diversos capítulos que vão ser levados a cabo com os negociadores da Moldova. E até esse momento, certamente, muitas coisas vão acontecer ainda, não é? Porque estamos ainda com um certo tempo para poder resolver. Mas a questão da solução de desafios tais como a reforma judiciária, a luta contra a corrupção, a luta contra o tratamento dos deficientes, toda uma série de situações que ainda têm que ser resolvidas até se poderem fechar os capítulos que levarão à adesão efetiva. Muito bem. João, para Bruxelas o alargamento não é apenas um processo burocrático, é também uma mensagem geopolítica. Na situação em que nos encontramos, a Europa deve estar preocupada com as suscetibilidades russas? Preocupada não, eu diria que preparada e com capacidade de resposta. Eu acho que neste capítulo a entrada da Moldova, de facto, faz parte daquilo que o João dizia de uma negociação em bloco de um conjunto de países que eu acho que não só do ponto de vista geográfico, mas sobretudo do ponto de vista político, do ponto de vista social, têm pertença identitária ao continente europeu e, portanto, ao próprio projeto da União Europeia e que serão fundamentais para reforçar a própria dimensão geoestratégica que a União Europeia deve assumir neste momento, sobretudo no mundo em que se começa a ver ou se começa a cimentar a ideia de que a lei do mais forte prevalece sobre a ordem multilateral e de direito internacional. E, portanto, esta dimensão é muito importante. Eu não queria deixar de alertar para um aspecto que é muito importante, que é o próprio quadro institucional da União Europeia tem que ser repensado à luz deste alargamento e esses passos têm que ser dados, julgo eu, em simultâneo. João, eu ia apelar aqui ao seu poder de síntese. A Moldova tem algum papel estratégico, estando localizada entre a União Europeia, os Balcãs e a Ucrânia,
nesta geopolítica que se está a começar, neste xadrez que se está a começar a montar? Sim, tem um papel central naquela região, mas há uma dúvida que eu tenho, não sendo especialista em direito internacional, fico com uma dúvida: como é que se resolve a integração de um país sem estar resolvida a questão da Transnistria? Eu penso que essa é uma área cinzenta que é preciso esclarecer no futuro, e eu não sei dar-lhe resposta. Muito bem. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo João Albuquerque, ex-eurodeputado, Paula Figueiredo Leici, antiga porta-voz da Comissão Europeia, seja bem-vinda, e João Francisco Guerreiro, jornalista e correspondente da TSF em Bruxelas. Por toda a Europa, o debate sobre o recrutamento militar está a aquecer e, desta vez, as mulheres fazem parte da equação. Em toda a União Europeia, a ideia de recrutar ambos os géneros está a ganhar força. No dia em que iniciou a presidência rotativa da União Europeia, a Dinamarca tornou-se o mais recente país europeu a adotar o serviço militar obrigatório para mulheres, colocando-as em igualdade de condições com os homens no sistema de sorteios para o recrutamento. Mas o alargamento levanta também grandes questões sobre o orçamento da defesa. Tem a Europa capacidade para ter uma força maior e mais inclusiva? Ou será isto que irá sobrecarregar as despesas militares, já de si limitadas? Vamos começar por si, Paula. A questão financeira deve ser um argumento neste debate? Eu penso que sim. Penso que é verdade, como dizia o João Albuquerque, que o dinheiro que não é ilimitado, o que será utilizado para as despesas militares, não será utilizado noutros setores que serão também muito importantes e que são fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico dos nossos países. O que eu lamento, e sou um bocado longa na resposta, mas já mencionei há bocado, o que me faz imensa pena e que lamento imenso é haver realmente essa militarização das nossas sociedades. Muito bem. E acho que isso é um recuo no nosso progresso social. João, mulheres em funções de combate sempre existiram e existem. Há nos Estados Unidos, em Israel, há na Grã-Bretanha. Por que é que de repente isto se tornou um problema? Eu não diria que é um problema, pelo contrário, diria que faz parte de um caminho evolutivo e, de facto, a Dinamarca foi o último dos países nórdicos a adotar esta política que já existia na Suécia, na Noruega e também na Finlândia. Não creio que seja um problema, pelo contrário, representa, de certa maneira, um caminho que tem vindo a ser seguido em vários países ocidentais. Eu estou mais preocupado com a dimensão que de facto a Paula também trazia aqui, que é que tipo de investimento é que isto pode representar, ou que diversão de fundos é que isto pode representar para cumprirmos Mas o armamento em si, não o facto de ser mulher, de haver mulheres. Não o facto de ser as mulheres do género aqui não muda absolutamente nada, não muda absolutamente nada. Quer dizer, eventualmente na cabeça de algumas pessoas, mas que são fantasmas que se levantam absolutamente contrários àquilo que é demonstrável no terreno, que é uma igualdade total entre os dois géneros. Naturalmente, quisemos ouvir protagonistas desta história, mulheres que optaram pela carreira militar. Quais foram os motivos? Como veem este debate e quais os desafios? Vamos ouvi-las. Fui recrutada para a Mariña norueguesa há 5 anos e teño traballado aí desde entao. Penso que o recrutamento obrigatorio para todos é unha evolución positiva, porque a diversidade é crucial para que as Forzas Armadas posan enfrentar os desafíos e as ameazas actuais. Além diso, como recrutamento obrigatorio, é posível que máis mulleres prosigan unha carreira nas Forzas Armadas. Na situación en que o mundo se encuentra actualmente, penso que é necesario, justo e correcto que as mulleres participen en pé de igualdade como os homes. Mas para min penso que tamén existen algúns desafíos. Cando non estamos habituados a tantas mulleres, por exemplo, o equipamento e o uniforme son moitas veces demasiado grandes, para além de moitas outras lagunas que temos de ultrapasar para que tudo funcione. João, como é que este tema do recrutamento das mulheres para o serviço militar tem afetado a percepção pública?
Eu penso que há uma dimensão nova, que é o facto de se tornar obrigatório na Dinamarca. De resto, não é propriamente um tema novo, sempre houve não, mas a partir de já há vários anos que temos mulheres nas Forças Armadas. Agora, é preciso que esta inclusão das mulheres nas Forças Armadas não seja apenas política, mas se traduza também em efeitos funcionais, e essa é um aspecto que ainda não está totalmente ultrapassado, e temos estudos académicos. A antiga ministra, a professora Helena Carreiras, tem estudado amplamente a sociologia das Forças Armadas e a inclusão das mulheres nas Forças Armadas, e o que os estudos da professora Helena Carreiras indicam é que ainda há uma barreira cultural a ultrapassar, e essa barreira é importante que haja leis que ajudem a ultrapassá-la, mas neste momento ainda existe esse detalhe, esse preconceito cultural, mas que tendencialmente acabará por ser ultrapassado. E com diferenças geográficas, consoante os países em que as disparidades de género sejam mais acentuadas, essas barreiras são mais ou menos acentuadas. Portanto, também é um problema cultural. Tendencialmente diria que mais em Portugal do que na Dinamarca, por exemplo. Ana, isto é mais um passo na igualdade de género? Penso que sim. Para o bom e para o mau. Como podemos constatar, em muitos aspectos as carreiras são abertas às mulheres, mas depois há um certo limite a nível do progresso da carreira, e chega-se ao fim da capacidade ou da possibilidade de subir nas carreiras profissionais, e à medida que vamos subindo, menos mulheres se vão encontrando. E penso que será o mesmo pattern, será a mesma o mesmo padrão nas carreiras militares. E de facto esta mudança está a desafiar as visões tradicionais e a redefinir o papel das mulheres nas Forças Armadas Europeias, de qualquer forma. Este argumento, a questão aqui deveria ser se há mulheres e homens nas Forças Armadas, ou ou a discussão deveria ser sobre se um exército é mais eficaz havendo recrutas ou profissionais. Bom, essa é uma questão que vai pôr-se a muito breve trecho, o serviço militar e a forma como garantimos suficientes efetivos nas Forças Armadas. Há várias correntes, há a corrente do serviço militar obrigatório e há uma corrente que tende a prevalecer, que é a de criar incentivos. Mas se mesmo assim se não se conseguir constituir um efetivo suficiente, eu penso que a discussão vai acabar por se pôr, com toda a controvérsia que ela pode criar. E esta é uma discussão que daria pano para mangas, mas já não temos mais tempo, o programa fica por aqui. Obrigada aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite, e um especial obrigado à Si, que está desse lado, por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.